senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso primeiro programa da semana, dizendo que está acontecendo agora em São Paulo um seminário que debate os 10 anos da lei anticorrupção no Brasil. A data do 10º aniversário dessa importante lei realmente é amanhã, mas o seminário está acontecendo agora, que é um seminário promovido pela Transparência Internacional Brasil e pelo UINSPER. Várias personalidades estudiosas do movimento anticorrupção no mundo participam dele. Daqui a pouco, quando estiver falando a representante brasileira, que é a representante do Ministério Público Federal, nós vamos mostrar um pouco do que ela dirá. Os integrantes do Tribunal Regional Eleitoral Cearense julgam amanhã os embargos de declaração, que é um recurso dos deputados estaduais Alcides Fernandes, deputados estaduais cearenses, Alcides Fernandes, doutora Silvana, Marta Gonçalves e Carmelo Neto, cujos mandatos foram cassados pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral pelo fato de o partido deles, o PL, ter descumprido a lei de cotas, aquela que obriga os partidos a apresentarem um número mínimo de 30% de candidaturas nas eleições proporcionais, vereadores, deputados estaduais e federais. O TRE, segundo a investigação que deu causa ao processo da cassação, o PL burlou a lei ao apresentar candidaturas falsas, fictícias. O recurso, os embargos de declaração, é praticamente só para os juízes dizerem que mantém os votos que foram dados no momento da cassação. Esse recurso não serve para quase nada, pois é somente para isso, para os juízes confirmarem a decisão e esclarecerem alguns pontos que, por acaso, não estejam muito claros. Não muda a decisão que cassou os mandatos dos deputados estaduais. Agora, após publicado o novo acórdão, quer dizer, da decisão de amanhã, os juízes do TRE publicarão um acórdão. E aí, com a publicação desse acórdão, os deputados estaduais poderão recorrer da decisão do TRE para o Tribunal Superior Eleitoral, cujo recurso deve demorar mais alguns meses. Enquanto isso, os deputados continuam exercendo os seus respectivos mandatos, torcendo para a aprovação da PEC, da proposta de emenda constitucional, chamada de PEC da Anistia, que está tramitando no Congresso Nacional e, quando aprovada, e não há dúvida de que será aprovada, isenta de punibilidade todos os partidos que não cumpriram a cota de gênero na eleição passada e ainda beneficia aqueles partidos que foram condenados a devolver recursos do fundo partidário ao longo dos últimos anos por não atenderem às determinações legais
na aplicação desses recursos. As multas foram impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sem dúvida, mesmo sem a aprovação da PEC da anistia proximamente, os deputados estaduais cearenses que tiveram seus mandatos cassados ainda terão, no mínimo, mais um ano de mandato sem que o TSE decida a sorte deles. A Justiça Eleitoral também é muito morosa, tanto que ainda tem decisões lá no TSE, o TSE ainda tem decisões a tomar referente às eleições municipais de 2020. Essas eleições aconteceram em outubro, no primeiro domingo de outubro daquele ano 2020, e ainda temos recursos para serem julgados. Alguns já foram julgados, prefeitos que foram eleitos perderam seus mandatos. E, por essa razão, já aconteceram, inclusive, algumas eleições complementares neste primeiro semestre do ano. Stephanie. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A Justiça Eleitoral destaca que no primeiro semestre de 2023, ela realizou 12 eleições suplementares para a substituição de prefeitos e vice-prefeitos eleitos em 2020 e que tiveram os mandatos cassados em definitivo. Outras 5 novas eleições para a chefia de governos municipais estão marcadas até o momento para o segundo semestre. Em todo o ano, 28 municípios brasileiros fizeram eleições suplementares. Os 5 municípios com eleições suplementares marcadas para o segundo semestre, até agora, são Cachoeira Alta e Turvelândia, em Goiás. São Lourenço do Piauí, Tacaimbó e Brusque. Até o momento, pleitos foram realizados nos seguintes estados: Minas Gerais, nos municípios de Divisa Alegre e Lamim, Santa Catarina, em Chavantina, Paraíba, no município de Boa Ventura, no Rio Grande do Sul, nos municípios de Caseiros, Capão do Cipó, Redentora e Miraguaí. Em Goiás, no município de Iaciara, no Rio Grande do Norte, em Ipaguaçu, no Pará, em Viseu, e aqui no Ceará, em Palhano. Bom, aqui no Ceará nós temos outros municípios que estão sendo administrados por vereadores, presidentes de Câmara Municipal, porque os prefeitos eleitos em 2020 tiveram seus mandatos cassados e ainda estamos aguardando decisões do Tribunal Superior Eleitoral para a definição da data das eleições complementares. Algumas delas já foram marcadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas falta ainda a confirmação do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto isso, os municípios estão sem os prefeitos escolhidos pela população, como deveriam ter acontecido no primeiro domingo de outubro de 2020. A Justiça Eleitoral, de todo, ainda é um pouco mais célere do que a Justiça comum, mas ainda é muito lenta e precisa acelerar os seus passos. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Semana passada, destacamos neste programa a indicação pelo PSD do nome do ex-vice-governador do estado do Ceará, Domingos Filho, para presidir a FUNASA,
é uma Fundação Nacional de Saúde, que o presidente Lula, com uma medida provisória logo no início do governo, extinguiu, mas o Congresso Nacional resolveu tornar sem efeito a decisão do presidente Lula, e a Funasa, então, está viva. O PSD indicou o nome de Domingos Filho para presidi-la. Hoje, a coluna política do jornal O Estado de São Paulo destaca que outros partidos querem o mesmo lugar, a presidência da Funasa. No caso, o MDB, PP e Republicanos. O MDB, segundo a coluna do jornal Paulista, por intermédio do deputado federal Eunício Oliveira, indicou um outro cearense para a presidência da Funasa, no caso, Marlon Cambraia, que vem a ser um ex-vice-prefeito de Fortaleza em uma das administrações do ex-prefeito Juracy Magalhães. Domingos Filho, embora seja um cidadão pacato, tem muitos adversários e até inimigos na política cearense. Ele tenta, há alguns meses, levar o PSD a formar na base de apoio do governador Eumano de Freitas. Mas aliados do governador do MDB, do PP, do Republicanos e do próprio PT impõem resistências a essa adesão de Domingos Filho ao governo Eumano. A notícia de que o governador criaria uma secretaria da defesa dos animais para entregá-la a um deputado federal do PDS, Célio Sturdat, gerou uma rebelião no governo estadual, como registramos aqui na última semana. Eumano criou a secretaria, sancionou a lei na última quinta-feira, mas ainda não a entregou ao PSD, nem a confirmação de que venha a ser o deputado Célio Sturdat o primeiro titular dessa pasta. Vários deputados estaduais, com o surgimento do nome de Célio Sturdat para esta nova secretaria, insinuaram uma rebelião. E esse movimento chegou ao gabinete do governador, registrando as insatisfações dos parlamentares, apoiadores do governo desde a campanha eleitoral, com a benesse para o PSD. Aliás, Eumano tinha uma viagem programada para Tauá, terra de Domingos Filho, e que é administrada por sua mulher, a prefeita Patrícia Aguiar, na semana passada, acompanhando o ministro da Pesca. Não se sabe por que razão, ele, governador, cancelou a viagem e o ministro foi sozinho a Tauá. Arthur Bruno, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e também foi vereador de Fortaleza, integrante da equipe que trata das questões políticas do governo Eumano de Freitas. Na última quinta-feira à noite, na entrada da capela do Hospital do Exército, convenceu a um grupo de jovens empresários
de que a candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza no próximo ano será a deputada federal Luiziane Lins. E ele nem precisou dizer que o nome da Luiziane é o nome do governador Eumano de Freitas e é o nome do PT. Foram largos os elogios que ele fez a Luiziane, tanto quanto liderança política, como gestora pública, citando exemplos da administração de Luiziane ao longo de 2 mandatos na Prefeitura de Fortaleza, 8 anos. Arthur Bruno foi procurado por esse grupo porque, poucos dias antes, o governador Eumano disse para jornalistas que o PT tinha vários nomes, inclusive citou o nome do Arthur Bruno como um dos possíveis candidatos. Arthur Bruno disse que o governador não havia falado com ele nem antes, nem depois de ter citado o seu nome para incluí-lo no rol de possíveis candidatos a prefeito do PT. E foi enfático. O nome do partido é Luiziane Lins. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que os 25 anos de privatização do setor de telecomunicações é com altos e baixos. Apesar da evolução tecnológica, apenas 150 cidades brasileiras têm acesso ao 5G, que acaba de completar 1 ano de operação aqui no Brasil. Provas da má aplicação do dinheiro do Estado e do indício de corrupção. A rodovia com menos de 3 anos de sua conclusão e a festa de inauguração com um custo superior a 27 milhões de reais já está mais remendada que fantasias de festas juninas. No último sábado, dia 29, o último final de semana de férias escolares, quando muitos familiares estão a caminho do Porto das Dunas, em ao menos 2 pontos, caminhões despejavam asfaltos para taparem novos buracos, causando grandes congestionamentos nessa rodovia do Porto das Dunas. Também temos o estranho secretaria criada, mas oficialmente ainda não está no rol do secretariado, como nós já falamos no nosso programa aqui hoje. E também temos que saúde e educação concentram metade de novo bloqueio no orçamento. A saúde e a educação respondem por metade do bloqueio, que é de 1 bilhão de reais. No orçamento de 2023, o decreto presidencial com a distribuição dos cortes foi publicado na última sexta-feira, dia 28, em edição extraordinária do Diário Oficial da União. 10 pastas foram afetadas pelos novos cortes. Os bloqueios são temporários. Também temos que Joe Biden se encontrará com Lula para debater a crise climática. O presidente estadunidense não disse quando ou onde será o encontro com o presidente brasileiro. Entretanto, os líderes estarão reunidos no mês de setembro em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre comércio eletrônico. A Shein e a Shopee, as novas regras para as compras internacionais começam amanhã. Empresas que cobrarem os tributos de forma antecipada terão isenção do imposto de importação nas transações até $50. Também temos uma manchete de Marcelo Godoy falando que Bolsonaro nunca um presidente foi tão derrotado no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Com os destaques do Globo, temos a inversão de forças no Senado Federal que amplia a influência de Norte e Nordeste para alterar o texto.
A tramitação será retomada nesta semana e o ministro Fernando Haddad apoia a redução de exceções. E com a última da Folha de São Paulo, temos em destaque que o STF volta neste segundo semestre com posse de Zanin, saída de Rosa Weber pela sua aposentadoria no mês de outubro e julgamento sobre o porte de drogas para consumo pessoal. Bom, agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Nós começamos o nosso programa de hoje dizendo que está acontecendo um debate promovido pela Transparência Internacional, o Núcleo Brasileiro, e pelo INSPER, tratando dos 10 anos da Lei Anticorrupção no Brasil. No momento, está falando a Procuradora da República, Luísa Frischsen, que é uma das especialistas no combate à corrupção no Brasil. Vamos ouvir um pouco do que ela diz. Desse universo, um universo que pretende responder a demandas a demandas internacionais dos nossos parceiros internacionais que fazem as nossas avaliações em convenções que nós já tínhamos aderido, mas que procuram trazer uma responsabilidade das pessoas jurídicas, trazem também para a legislação a questão mais forte de uma boa governança, dessa que nós traduzimos como boa governança, né? Porque essa expressão compliance ela pode ter muitos sentidos, né? A integridade da empresa, a integridade das pessoas que estão na empresa, a adesão das pessoas que estão na empresa às normas da própria empresa, a adesão das empresas. E aí, empresas como um todo, né, que a gente tem que pensar não só nas empresas privadas, mas também nas empresas que têm controle, uma parte de controle público, que não são as nossas, ou totalmente, as empresas públicas e as empresas de sociedade e economia mista. E aí, mais tarde, em 2016, a gente vai ter uma outra lei, que é a lei que nós conhecemos como as leis de responsabilidade das estatais, e trazendo também alguns conceitos que já existiam de órgãos internacionais, de outros setores, especialmente do setor da concorrência e do setor bancário. E essa lei, então, de 2013, ela vai trazer um modo de responsabilização das empresas em juízo, se for o caso, e mais vai trazer um grande instrumento, que é o instrumento de leniência. E esse instrumento de leniência, ele é um instrumento aonde e aí nós vamos abrir algumas questões, são questões importantes que vão ser tratadas exatamente no conjunto dos painéis que vão se seguir. Quais são os nossos... Nesse debate, apenas 2 governadores de estados brasileiros vão participar. São os governadores do Espírito Santo, o Renato Casagrande, e o de Minas Gerais, Romeu Zema. Os governos, isso aqui estou lendo uma nota da Transparência Brasil. Ele diz: os governos do Espírito Santo e Minas Gerais foram os mais bem colocados no índice de transparência e governança pública, publicada pela Transparência Internacional. O Estado do Ceará tem realmente um bom modelo de transparência, mas não é uma excelência. Deveria ser. A transparência é muito útil para que os cidadãos acompanhem a administração pública em todas as suas esferas, municipal, estadual e federal. Com esta observação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a audiência dos telespectadores e internautas e prometendo estar de volta amanhã neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!